Olá pessoal, meu nome é Wendel, eu sou professor de informática no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia. Este é o Radim, um podcast sobre informática e tecnologia da informação. Neste episódio vamos falar sobre a história da linguagem de programação BASIC. A primeira linguagem de programação que aprendi a usar foi o BASIC. Em 1993 eu era um aluno de programação de uma escola de informática na cidade de Anápolis, Goiás. Após algumas semanas aprendendo algoritmos usando apenas um lápis e um caderno, pude enfim escrever meu primeiro código em BASIC, em um computador PC-AT286. Desta forma, milhões de novos programadores surgiram após aprender programação nessa linguagem. Mas como tudo isso começou? A história da linguagem BASIC começa no dia 1º de maio de 1964, no Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire, onde ele foi executado pela primeira vez. Ele foi inventado pelos professores de matemática John Kemeny e Thomas Kurtz. Eles acreditavam que ensinar computação aos alunos seria essencial nos anos seguintes e projetaram a linguagem. O acrônimo BASIC significa em inglês Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, ou em português, Código de Instrução Simbólica para qualquer finalidade para iniciantes. A linguagem deveria ser o mais acessível possível, e funcionou. Primeiro em Dartmouth, depois em outras escolas. Na década de 1970 e no início da década de 1980, quando surgiram os computadores domésticos, o BASIC fez com que eles se tornassem úteis e populares. Especialmente as múltiplas versões do idioma produzidas por uma pequena empresa chamada Microsoft. Segundo um dos seus criadores, o professor Kurtz, o BASIC não foi projetado para mudar o mundo. Estávamos pensando apenas em Dartmouth. Precisávamos de uma linguagem que pudesse ser ensinada a praticamente todos os alunos e professores sem que eles precisassem fazer um curso. Em meados da década de 1960, o uso de um computador era geralmente como jogar xadrez pelo correio. Você usava um teclado para digitar um programa em cartões, entregava-o para um operador treinado e aguardava uma impressão dos resultados, que só chegariam até um dia depois. O BASIC e a plataforma que ele funcionava, o Dartmouth Time Sharing System, aceleravam o processo e o simplificaram. Você dizia ao computador para fazer algo digitando palavras e instruções matemáticas, e ele executava suas instruções ao pé da letra. Mais cedo ou mais tarde, era inevitável que alguém apresentasse uma linguagem de programação voltada para iniciantes. Mas o BASIC, por sua vez, foi profundamente influenciado pelo fato de ter sido criado em uma faculdade com um programa de matemática com visão de futuro. Dartmouth se tornou esse lugar em grande parte por causa da visão do seu diretor do departamento de matemática, John Kemeny. Nascido em Budapeste em 1926 e judeu, Kemeny veio para os Estados Unidos em 1940, juntamente com o resto de sua família para fugir dos nazistas. Ele estudou em Princeton, onde tirou um ano para contribuir com o projeto Manhattan, e foi inspirado pela palestra sobre computadores pelo pioneiro matemático e físico John von Neumann. Kemeny trabalhou como assistente de matemática de Albert Einstein antes de chegar a Dartmouth como professor em 1953, onde foi nomeado diretor do departamento de matemática 2 anos depois, aos 29 anos de idade. Ele ficou conhecido por sua abordagem inventiva ao ensino de matemática. A Fundação Alfred Sloan concedeu à escola uma doação de $500 mil para construir uma nova casa para o departamento em 1959. A revista Time observou a notícia e disse que isso se devia principalmente à reputação de Kemeny. O pensamento que levou à criação do BASIC surgiu de uma crença geral da parte de Kemeny de que a educação multidisciplinar era importante e deveria incluir alguma matemática séria e significativa. Mas a matemática não está desconectada dos objetivos gerais da educação multidisciplinar, dizia Dan Hockmore, atual presidente do Departamento de Matemática de Dartmouth e um dos produtores de um documentário sobre o nascimento do BASIC. Kemeny acreditava que esses cérebros eletrônicos teriam um papel cada vez mais importante na vida cotidiana e que todos em Dartmouth deveriam ser apresentados a eles. Nossa visão era que todo aluno no campus deveria ter acesso a um computador, e qualquer membro do corpo docente deveria poder usar um computador na sala de aula sempre que apropriado, disse ele em uma entrevista em vídeo em 1991. É claro que Dartmouth não podia dar um computador a todos os alunos e professores. Os computadores eram um recurso compartilhado caro, normalmente capaz de executar apenas uma tarefa por vez. É por isso que você normalmente entregava seu programa em cartões perfurados e tinha que esperar a sua vez. Tom Kurtz, que ingressou no Departamento de Matemática de Dartmouth em 1956, propôs o uso de um conceito relativamente novo chamado compartilhamento de tempo.
Isso dividiria o poder de processamento de um sistema em atender várias pessoas ao mesmo tempo. Com o que veio a ser conhecido como Dortmund Time Sharing System, ou DTSS, um usuário sentado em um terminal poderia compor programas e executá-los imediatamente. Se você está tentando atrair um aluno interessado em aprender computação, precisa de alguma rapidez na resposta de seus programas, dizia Hockmore. Mas que tipo de programas? No passado, Kemen e Kurtz haviam feito 2 tentativas infrutíferas de criar linguagem de computador para iniciantes. O DAR5, código simplificado da Dortmund, e o DOPE, experimento de programação simplificado da Dortmund. Mas desta vez eles consideraram modificar um idioma existente. Fortran e Algol eram muito complexos, dizia John McKenzie, um estudante de graduação em Dortmund que foi coautor do software DTSS. Qualquer coisa que exigisse dias e dias de treinamento teria derrotado o objetivo. Certamente teria reduzido sua popularidade generalizada. Então Kemen e Kurtz decidiram criar algo tão direto que quase não envolvia memorização. Queríamos uma sintaxe de linguagem que consistisse em palavras comuns e que essas palavras tivessem um significado mais ou menos óbvio, dizia Kurtz. É mais simples usar olá e adeus no lugar de logon ou logoff. Basic foi principalmente uma ideia de Kemen, e ele mesmo escreveu a primeira versão. A partir de setembro de 1963, ele e Kurtz começaram um esforço abrangente para colocar o idioma e o DTSS em funcionamento. Eles lideraram uma equipe de 12 de estudantes de graduação, jovens que ainda estavam aprendendo sobre computadores. O próprio Kemen aceitou, em 1972, ser diretor da faculdade, um cargo que ocupou entre 1970 e 1981. Uma doação de $300 mil da National Science Foundation ajudou a financiar o empreendimento, que exigia não um, mas 2 computadores poderosos, ambos da General Electric. O mainframe GE225, que foi rapidamente substituído por um GE235 mais rápido, fez o trabalho pesado de realizar matemática de ponto flutuante, enquanto o menor, um Datanet 30, coordenou as comunicações com as máquinas Teletype que os alunos usariam para fazer sua programação. Ao contrário de muitos BASICs que viriam a seguir, o Dortmund BASIC era um compilador, o que significava que ele convertia todo o programa de uma só vez em código de máquina que o computador podia entender, em vez de linha por linha toda vez que executava o programa. Ele executou essa tarefa rapidamente, especialmente pelos padrões de computação da década de 1960. Se você estivesse escrevendo um programa muito simples, obteria sua resposta em 1 segundo mais ou menos, dizia Mackenzie. O momento histórico em Dortmund, em 1º de maio de 1964, às 4 horas da manhã, foi na verdade 2 momentos históricos. Não um programa breve do BASIC, mas 2 ou 3 deles foram executados simultaneamente, provando que o BASIC funcionava e que o Dortmund Time Sharing System era capaz de lidar com mais de um usuário por vez. Em junho de 1964, eles ficaram disponíveis para os estudantes da Dortmund, inicialmente em 11 máquinas Teletype. A primeira versão do BASIC tinha 14 comandos, e todos com nomes simples e sintaxe que faziam sentido. Print, por exemplo, imprime o texto e números para o Teletype, e posteriormente os exibe na tela dos terminais e PCs de compartilhamento de tempo. Let diz ao computador para executar cálculos e atribuir o resultado a uma variável. If e then determinam se uma afirmação é verdadeira, vital para qualquer coisa que envolva a tomada de decisão. For e next deixam um programa rodar em loops. GoTo permite um programa ramificar para outra linha numerada dentro de si. O end, exigido no Dortmund BASIC, diz ao computador que ele chegou ao final do programa. Havia o input, um comando que permite que um programa BASIC aceite caracteres alfanuméricos digitados por um usuário. Ele não estava entre os 14 comandos iniciais, chegando apenas na terceira revisão da linguagem em 1966, mas quando chegou, tornou possível escrever programas muito mais interativos. Sem o input, o BASIC era usado principalmente para resolver problemas de matemática e fazer simulações simples. Com isso, a linguagem poderia fazer qualquer coisa, incluindo jogos que muitas pessoas passaram a considerar como o objetivo definidor da linguagem. Para Kemen e Kurtz, importava que o acesso ao BASIC e ao DTSS fosse o mais aberto possível. Qualquer aluno pode entrar na biblioteca, buscar entre os livros e levar de volta para o seu quarto. Ninguém pergunta a ele por que ele quer aquele livro. E ele não precisa da permissão de ninguém, escreveu Kemen em uma brochura do novo Centro de Informática da faculdade inaugurado em 1966. Da mesma forma, qualquer estudante pode entrar no Centro de Computação Kilt, sentar-se em frente ao terminal e usar o sistema.
Ninguém perguntava a ele se ele estava resolvendo um problema sério de pesquisa, fazendo a lição de casa de maneira mais fácil, jogando uma partida de futebol ou escrevendo uma carta para a namorada. O que Kemen estava descrevendo no folheto Qt era computação pessoal, só que o termo ainda não havia sido inventado. Até o conceito ainda era audacioso. O Dortmund Basic fez tudo o que Kemen e Kurtz esperavam que fosse, e muito mais. Em um relatório triunfante de 1967, eles disseram que até o final daquele ano acadêmico, 2.000 estudantes de Dortmund, representando 80% das 3 turmas de calouros, que chegaram desde a invenção do BASIC, teriam aprendido sobre computadores escrevendo e depurando seus próprios programas. Muitos continuaram a aprender programação de computadores depois de concluir as aulas do BASIC, que era uma parte obrigatória do programa de matemática da escola. 40% dos professores, e não apenas professores de matemáticas e ciências, também usavam o sistema. Dortmund forneceu o acesso ao DTSS por linhas telefônicas para outras escolas da costa leste, incluindo Harvard e Princeton, bem como algumas escolas secundárias. Também ajudou outras instituições a implementar sistemas de compartilhamento de tempo e o BASIC, enquanto a General Electric comercializou o DTSS e o Dortmund Basic e os vendeu para clientes corporativos. Outras empresas de computadores, como a Digital Equipment Corporation e a HP, introduziram seus próprios BASICs. O esforço da Dortmund para democratizar a computação foi, em suma, um enorme sucesso. Qualitativamente, eu estava certo sobre o impacto, disse Kemen em uma entrevista em 1991. Quantitativamente, eu subestimei bastante. Ou seja, teve impacto em muito mais cursos do que ele pensava. E a quantidade do impacto foi muito maior. Os cursos foram totalmente alterados devido à disponibilidade de computadores. Ele também subestimou, é claro, até que ponto a computação educacional se espalharia por todo o mundo. Ao permitir que pessoas que não eram cientistas da computação usassem o BASIC em execução no DTSS, Kemen e Kurtz e seus colaboradores haviam inventado algo que, sem dúvida, era a primeira forma real de computação pessoal. Mas isso ainda não envolvia computadores pessoais. Essa revolução foi iniciada uma década depois, quando uma empresa do Novo México, chamada MITS, lançou o Altair 8800, um microcomputador de $497 que iniciou a revolução do PC. Foi uma grande notícia entre o pequeno número de pessoas que podiam ser chamadas de nerds de computador na época. Pessoas como Paul Allen, que estava trabalhando como programador da Honeywell em Boston. Quando ele comprou uma cópia da edição de janeiro de 1975 da Popular Electronics na banca de jornais, com o Altair na capa, ele e um velho amigo, um estudante do 2º ano de Harvard chamado Bill Gates, ficaram empolgados. Imediatamente, eles sabiam que queriam tentar fazer o Altair rodar o BASIC, um idioma que ambos haviam aprendido em sua forma original na Lakeside School em Seattle. Na verdade, Allen estava pensando sobre a possibilidade de construir seu próprio BASIC antes mesmo de conhecer o Altair. Não houve tentativas de escrever uma linguagem de programação completa para um microprocessador, explica ele. Mas quando os chips que antecederam o processador 8080 ficaram disponíveis, ele percebeu que poderia escrever um programa que fosse poderoso o suficiente para rodar o BASIC. Eles escreveram o primeiro rascunho do Altair Basic sem ter acesso ao Altair, usando um simulador executado em um mini computador digital equipamento, um PDP-10. Um colega ajudou Bill e Paul Allen a escrever o BASIC para o Altair, e disse uma vez que a programação era como escrever um romance. Foi assim que adaptamos o BASIC, dizia ele. Começamos com uma espécie de enredo para conhecer a abordagem real que estávamos adotando. Dividimos grandes ideias em seções e capítulos, e em seguida editamos, reeditamos e continuamos editando até preservarmos o panorama geral e corrigimos todos os bugs. Foi um trabalho muito difícil, mas agradável até o fim. A parceria BASIC de Allen e Gates tornou-se uma empresa, conhecida inicialmente como Microsoft. Eles licenciaram a linguagem para o MITS, que a vendia por $500, reduzidos a $75 se você comprasse o computador Altair. Diferente do Dortmund Basic e do C-Basic, o Microsoft Basic era uma linguagem interpretada, o que significava que ela convertia cada linha de um programa Basic em um código de máquina em tempo real, toda vez que você executava o programa. Isso tornou o processo lento, especialmente se você não conhecia nenhum hacker para acelerar coisas como gráficos animados. Mas também significava que qualquer pessoa poderia examinar o programa original em busca de algo escrito no Microsoft Basic, incluindo software comercial distribuído em cassete ou disquete. Você podia aprender com isso, ajustando e roubando trechos dele em seus próprios projetos. Ele possuía muitas das virtudes do software de código aberto muito antes do conceito ter esse nome. Kemen e Kurtz ficaram muito decepcionados com o que os outros haviam feito com a sua criação. Em 1985,